Olá, amigos e amigas, mais um momento com João Salame aqui na sua Clique News, a TV web que está fazendo o maior sucesso, uma iniciativa pioneira, recente, comandada pelo amigo e publicitário Hiroshi Bogeia. Então se ligue na Clique News, baixe o aplicativo para que você possa acompanhar uma programação jornalística com música da melhor qualidade. Aqui no Momento com João Salame, hoje nós vamos abordar um tema que é motivo de muita polêmica, de muita paixão, de muito debate, que é o enfrentamento da Covid-19. E um tema também dramático, convenhamos. Estamos nos aproximando no Brasil de quase 500 mil mortos. Quer dizer, é um número dramático, é um número contundente, né? A maioria das famílias brasileiras hoje tem a lamentar, vão passar um dia de finados pesarosos, seja na sua família, seja de amigos, e lamentavelmente a gente ainda não conseguiu efetivamente fazer com que o Brasil supere este drama com mais rapidez. Aqui em Marabá, essa semana nós perdemos mais um filho ilustre da cidade, o cartorário e advogado Albertinho Santos. Eu que convivi muito com ele na transição da infância para a adolescência, eu lembro que o Albertinho tinha uma vasta cabeleira, era um rapaz que as moças gostavam muito, né? Diziam que era um rapaz bonito, e levava o apelido de Magal, que tinha um cantor na época, na década de 80, o Sidney Magal, que também era um cara que chamava muita atenção, com a cabeleira muito vasta, e o Albertinho acabou pegando este apelido. Foi um jovem que se destacou na nossa época, na nossa geração, depois se tornou um empresário de sucesso, e a gente lamenta profundamente, transmite aos seus familiares os nossos pêsames por mais esta perda. Perda que se junta a inúmeras outras, seja de pessoas humildes, de pessoas famosas, isso em qualquer lugar do Brasil, e em Marabá não é diferente. Tivemos, por exemplo, recentemente um querido amigo que eu perdi, uma liderança comunitária importante, simples, humilde, o Neguinho lá do Jardim Vitória, que faleceu também vítima da Covid. Como tivemos pessoas famosas, como o ex-deputado federal Ângelo Bentes, o ex-prefeito Najib Mutran, né? Meu amigo Jeová Serrano, e lamentavelmente na minha família, né, meu pai e minha mãe, que no intervalo de uma semana, no mês de outubro do ano passado, vítimas da Covid, nos deixaram. Recentemente, meu amigo Zé Maria, da Canaã, né, e tantos outros que nós temos perdido, e outros que estão internados em estado grave, em estado crítico. O que é que a gente pode constatar para além das paixões? Nós podemos constatar que aonde a vacinação está crescendo, evoluindo, sendo feito de maneira massiva, os índices de morte estão caindo abruptamente. Vou dar apenas 3 exemplos. Tem uma cidade no interior de São Paulo chamada Serrana, cerca de 28 mil habitantes. O Instituto Butantan e o governo de São Paulo decidiram vacinar toda a população adulta de Serrana. E os índices de mortalidade caíram 95%. No caso de Israel, Israel já vacinou mais da metade da população adulta e teve dia, recentemente, que já registrou 0 morte, nenhuma morte. No caso dos Estados Unidos, quando o presidente era o Donald Trump, que minimizava a doença, que dizia que não era importante usar máscara, que isolamento não era tão importante, que a vacinação era só para quem quisesse. Quer dizer, os Estados Unidos era o primeiro lugar do mundo em mortalidade. Depois que assumiu o novo presidente, o Joe Biden, estabeleceu como meta, em 100 dias, vacinar 100 milhões de pessoas. Os Estados Unidos já vacinaram, em 100 dias, mais de 200 milhões de pessoas, ou seja, mais do que dobraram a meta que foi estabelecida pelo presidente Joe Biden no início do seu governo. Mais de 200 milhões de americanos já foram vacinados. E os Estados Unidos,
que liderava a corrida, o ranking macabro da mortalidade por Covid, agora despencou para o quinto, sexto lugar do ranking mundial. E vem caindo mês a mês, né, a sua participação neste ranking trágico de mortes que toma conta do mundo. Então são 3 exemplos mais do que evidentes, mais do que cristalinos, de que a vacinação é sim importante. Eu fico às vezes preocupado, essa que é a palavra certa, preocupado em ver que tem gente que diz que a vacina não é importante, que não vai se vacinar, ou por questão religiosa, ou por convicção ideológica, política, né? Por acreditar naqueles que dizem que a vacina não é importante, que essa doença não é tão terrível assim, decide se vacinar. Ou por uma questão, porque a vacina vem da China, de país comunista, quer dizer, um troço ridículo, absolutamente ridículo. Mas tem gente que, infelizmente, se submete ao risco. Quantas pessoas que têm essas convicções, quantas já não morreram? Foram vítimas do contágio e depois, amigo, que está lá na UTI entubado, não interessa se é de direita, se é de esquerda, se é comunista ou se é anticomunista, se é a favor do presidente Bolsonaro ou contra o presidente Bolsonaro. Mais de 90% vai para onde ninguém está querendo ir. É inapelável. Então é preciso a gente parar com essas besteiras, parar com esse debate ideológico. O próprio presidente da República, que ao meu ver vacilou muito e tem vacilado muito nessa questão da vacinação, fez um pronunciamento recente diante do desgaste que toma conta do governo, já reconhecendo a importância de vacinar. Mas quanto tempo nós não perdemos? O Brasil foi um dos primeiros países, por exemplo, procurados pela Pfizer, que tem uma vacina extremamente eficiente, para vender essa vacina para o Brasil em grandes quantidades. Foi um dos primeiros países. E, lamentavelmente, naquela época, o governo, envolto nessas polêmicas políticas, ideológicas, transformaram o combate à pandemia num problema de natureza mais política do que técnica, acabou não comprando, né? E o que nós assistimos a gente está chegando, nós hoje já lideramos, o Brasil já é o primeiro colocado em mortes proporcionais a 1 milhão de habitantes, né? Proporcionais a cada 1 milhão de habitantes. Nós já lideramos o ranking, né? É um absurdo isso. Eu tenho certeza absoluta que se meus queridos pai e mãe tivessem tomado a vacina lá em agosto do ano passado, em outubro eles não teriam morrido, né? Tenho certeza disso. Vejam só, as grandes epidemias do mundo, varíola, cachumba, sarampo, catapora, tudo isso, cólera, foi combatido como? Foi combatido com vacina, meu Deus do céu. Isso não é de hoje, isso é lá do século XIX. Quer dizer, então é importante que a gente caminhe na direção da vacinação. O Brasil, enquanto os Estados Unidos já ultrapassou 200 milhões de doses aplicadas, nós agora que estamos chegando em 70 milhões de doses aplicadas e na maioria dos casos a primeira vacina. Não tem nem a segunda ainda. Nos Estados Unidos eles têm aplicado dose única. E outros países, eu estou citando os Estados Unidos porque os Estados Unidos era quem liderava o ranking da morte. Até um dia desses. Claro que os Estados Unidos têm um poderio econômico muito grande para poder virar o jogo, como o novo presidente dos Estados Unidos está conseguindo virar o jogo. Tem muito dinheiro, isso ajuda, é um país poderoso, né? Domina a tecnologia. Então isso aí faz com que o país consiga se recuperar mais rapidamente. Mas convenhamos, o Brasil não é nenhuma republiqueta de banana. O Brasil não é um país que não tem condições quase que nenhuma de fazer investimentos, como são a maioria dos países da África. O nosso país, com todas as dificuldades, ele tem uma condição de poder também fazer uma vacinação em massa, né, em todo o país. Para isso, nós precisaríamos, evidentemente, uma mudança de postura do governo federal e uma união com os governos estaduais. Sim, não tenho nada contra combater desvio de recursos que são destinados à saúde, isso é obrigatório.
O desvio de recurso desse, ele diminui a necessidade de aquisição de vacinas. Isso também não é correto, tem que ser combatido, mas nós precisamos superar este antagonismo político que foi criado no Brasil, transformando o combate à pandemia numa grande disputa política, né? Eu acredito que se a gente conseguir daqui até o final do ano vacinar em massa a nossa população adulta, a nossa economia vai se recuperar mais rapidamente. Porque, convenhamos, é verdade que enquanto o presidente da República diz que a gente tem que produzir, que tem que sair, que o isolamento social não é importante, minimiza até o uso da máscara, também é verdade que tem muita gente que acha que não tem que sair de casa, que acha que tem que usar máscara, que acha que tem que se proteger. Então, de qualquer maneira, o país dividido do jeito que está, boa parte da nossa economia está paralisada e vai estar paralisada, né? Então, como é que nós vamos superar isso? Enfrentando o vírus, superando esses índices macabros, fazendo com que eles caiam drasticamente. E como é que nós vamos fazer isso? Vacinando, né? O presidente da República, eu acho que está começando a se dar conta que esta postura que ele adotou não foi a mais coerente. Ele fez um pronunciamento recente na televisão, já mudando o seu posicionamento, porque eu creio que ele já começou a enxergar que ou a vacinação aumenta rapidamente, ou nós vamos passar de 500 mil mortos em pouco tempo e a economia vai continuar patinando. E isso vai acarretar a ele índices de popularidade negativos, né? A eleição já é o ano que vem. Então eu gostaria muitíssimo que a gente não tivesse que estar tratando desta questão da Covid, levando em consideração esta questão eleitoral. Porque, volto a dizer, são vidas de direita ou de esquerda, ou gente que não é nem de direita nem é de esquerda, e que está sendo vitimado por este vírus e pela ineficiência no seu combate, né? Eu torço para que as autoridades federal, independente da questão política, ano que vem cada um vá para o seu palanque. Quem é a favor do presidente vai defender o presidente, quem é contra o presidente vai defender seu candidato. Existem inúmeros candidatos para quem não gosta do governo do presidente. O importante é que nós estejamos vivos, até para poder defender quem a gente acredita, né? Que nós estejamos vivos, quem é defensor da candidatura do Lula, quem é defensor da candidatura do Bolsonaro, do Ciro Gomes, do Dória, né? Possam estar vivos para poder defender o que é melhor para o nosso país. Então, meus amigos, eu acho que nós temos que pressionar as nossas autoridades, os nossos prefeitos, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, senadores, governadores, o presidente da República, para que possam fazer um grande mutirão de vacinação no Brasil. É isso que é necessário. O SUS, que é o Serviço Único de Saúde, tem condições de fazer esse trabalho. Aliás, eu queria até fazer um registro, eu que trabalhei no Ministério da Saúde. Quantas vezes eu vi programas de televisão, né, sobretudo dos grandes veículos de comunicação do Brasil, porque a saúde virou um grande negócio no Brasil. Esses planos de saúde, se você for ver, acompanhar os homens que mais enricaram no Brasil na última década, a maioria são donos de planos de saúde. Então, saúde é um grande negócio. E o que os veículos de comunicação faziam? Passavam o dia todo dia, dizendo que o serviço público era ineficiente, criticando o servidor público, criticando médico da área pública, criticando enfermeiro da área pública. Não que esses médicos e enfermeiros também não erram, como erram na área privada, na área particular. Não que eles às vezes não sejam ineficientes, como não são também na área privada, mas os veículos de comunicação só destacavam as falhas da rede pública de saúde, que às vezes realmente faltava investimento na rede pública, mas
a rede pública é a única que atende sem cobrar nada do cidadão e atende milhões no Brasil todo. A rede particular, nós sabemos, só com plano de saúde ou pagando, né? E aí, de repente, essas próprias elites descobriram que o SUS é importante. Por que descobriram isso? Porque sabem que os planos de saúde não iam dar conta, nem a iniciativa privada dar conta de atender tanta gente sem recurso que foi acometido pela doença, que foi acometido pelo vírus. Então, de repente, descobriram que o SUS é uma maravilha. Leitos de UTI que não tem leito suficiente na iniciativa privada, de repente começaram a receber na área pública pessoas ricas, grandes empresários, foram para os leitos de UTI da área pública. Então, este vírus revelou que, ao contrário do que as nossas elites defendem, que querem privatizar a saúde para ganhar lucros milionários à custa da saúde da população, nós temos que fortalecer o SUS, independente da área privada continuar existindo e se modernizando. Mas o SUS tem que ser estruturado, porque ele é que possibilita um atendimento de qualidade e gratuito para quem não tem dinheiro para pagar nada. Então, o SUS está estruturado, ele tem plenas condições de fazer uma ampla campanha de vacinação, porque está presente o Serviço Único de Saúde em todos os municípios do Brasil. Então, meus amigos, esse é o caminho. Fora disso, nós só vamos lamentar mais mortes e lamentar o tempo perdido. Um grande abraço, um bom final de semana a todos e não se esqueça, se proteja, principalmente você que ainda não foi vacinado. Um bom final de semana a todos e ligue-se cada vez mais na Clique News. Mais um momento com João Salame. Um grande abraço. Rádio Clique News. Um passo à frente da informação, na rede, no ato.